Bom, olá a todos. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. O texto que nós vamos ler é Atos, capítulo de número 3, verso de número 21. Todas as coisas serão restauradas a Deus ou apenas algumas coisas? Bom, por um lado, este versículo fala da restauração de todas as coisas, o que parece demonstrar que finalmente todos serão salvos. Por outro lado, as Escrituras declaram que muitos se perderão. Será que todos serão realmente salvos? Bom, Deus deseja que todos se salvem. Entretanto, alguns simplesmente não estão querendo aceitar a graça de Deus. Como Deus é amor e os seres humanos são livres, Deus não pode forçá-los a amá-los espontaneamente. Liberdade forçada é uma contradição em si. Portanto, Deus permite àquele que não se arrependeu que siga o seu próprio caminho. Aqueles que não dizem a Deus, façam a tua vontade, um dia ouvirão Deus dizer-lhes e declarar: seja feita a vontade de vocês. Tal é a natureza de Deus. Em parte alguma da Bíblia, há qualquer base para sustentar a esperança por aqueles que se recusam a aceitar o amor de Deus. Um Deus de amor não pode forçar ninguém a amá-lo. Amor forçado também é uma contradição em si. O amor sempre atua de forma persuasiva, mas nunca coercivamente. O que significa então essa restauração de todas as coisas? Bom, neste versículo, ao falar da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos, profetas desde a antiguidade, Pedro está se referindo à aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais judeus, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Esta aliança com Abraão era incondicional e incluía a promessa da posse da terra da Palestina para sempre. E, portanto, ao cumprimento futuro desta aliança com Abraão, que Pedro se refere bem como a restauração de todas as coisas a Israel, e não a salvação de todas as pessoas que se encontram nesse mundo. Então nós vemos que o texto ali está falando da salvação de Israel, ao qual o próprio Deus tinha feito uma aliança com os pais dos judeus. Então ali não há uma contradição, o texto está bem claro em dizer isso. Então por isso que Deus iria restaurar todas as coisas. Que coisas? As coisas de Israel. O que nós temos que entender é o seguinte: no texto bíblico nós temos dois personagens. Vamos colocar assim dois personagens para você entender a dinâmica da coisa. Quando ele diz assim, o Messias, ele está falando de Jesus, de Israel, aquele que estava debaixo da lei. Por isso que ele veio cumprindo a lei. Por isso que ele veio falando aos judeus e não aos gentios. Lembra daquele texto da mulher de Samaria? Bom, você pode estar claro e certo sobre isso aí, de que quando ele rejeita aquela mulher de Samaria, ele diz, né? Ainda não é chegada a hora dele e ele então não se atenta a dar alguma atenção a ela. Mas é uma coisa interessante que nós devemos observar ali. Quando Jesus diz que não é chegada a hora dele, então quer dizer que os gentios, então, eles têm a esperança ainda de ter Deus. E qual é esse Deus, então? Exatamente o mesmo Jesus, sendo que agora, estando não debaixo da lei, mas debaixo da graça, cumprindo primeiro a promessa do Pai. Então é um Jesus ressuscitado. É o mesmo ser, tá bom? Mas agora de uma plataforma diferente. O Jesus ressuscitado agora diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Jesus, o Messias prometido, aquele que morreu na cruz, ele é o Messias dos judeus. O Messias ao qual ele fala da lei, ele cumpre a lei e cobra aqueles através da lei
mosaica. Então, nós temos que entender e perceber que existem dois personagens dentro de um mesmo ser. Então, quando Lucas, né, no caso, que escreveu aqui o livro dos Atos dos Apóstolos, ele está se referindo exatamente àquele Jesus ao qual Abraão estava sendo falado, que era da aliança. Não o Jesus que foi ressuscitado e ao terceiro dia, então, veio para os gentios. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessas explicações aí para você entender que Deus restaurará todas as coisas. Que coisas? Esse Deus, o Messias, veio restaurar Israel. Só depois que nós entendemos que aquele Deus que ressuscitou dentre os mortos, então esse vai vir restaurar todas as coisas através da sua palavra. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. E nos vemos então na próxima aula.